Pessoal, tudo bem? Bom dia. A gente pode começar? Tudo bem, né? Primeiramente, é uma honra estar aqui de novo com vocês, falando igual a Taquara Chaves. Então, eu descobri há pouco que essa sendo gravada, então eu tenho que falar me comportar dessa vez. Existe um limite, então também não posso ficar andando, vou ter que ficar por aqui, tá? Para eu passar nas redes sociais. Eu falo rápido. Se eu falar muito rápido e me desinvestar, vocês podem levantar a mão que eu volto, tá? A ideia é que a gente não sai com dúvida e que a gente saia bem empoderado, porque a gente tem um mês de trabalho árduo pela frente e de empoderar também os colaboradores da gente que está lá na ponta. A gente define IAC, se a gente for pensar no conceito IAC significa Iniciativa Hospitalar da Criança. Significa que um hospital todo, não é só materno infantil, que se movimenta em prol das mães e dos bebês que amamentam. E aí, Cris, o que tem a ver com isso? A gente, na pandemia, a gente viu muito isso, né? Algumas puérperas, por exemplo, que ficaram na UTI adulto. Então, essas mulheres que ficam, acho que tem outro lugar que estou vendo no meio também. Essas mulheres que ficam na UTI adulto, por exemplo, a gente não tem que olhar somente ela na condição, por exemplo, respiratória, ou só na condição cardíaca, mas a gente tem que tentar pensar nela como um todo. Então, mesmo entubada, por exemplo, ela vai ter um desconforto da mama que está cheia, e a gente, muitas vezes, na questão da assistência, acaba não lembrando que o neném dela está lá no UTI nela, longe dela, né? Ou ela saiu do tubo, a primeira notícia que ela quer saber é se o bebê dela está bem. Então, esse olhar materno-infantil que a gente tem dos dois, independente se eles estão juntinhos ou não, cada um no seu setor, contribui também com o tratamento terapêutico. Quando a gente chega para uma mãe e dá um retorno, se ela está bem, então fica bem também que daqui a pouco vocês vão embora. Né? Para ela é importante saber que não tem uma catástrofe acontecendo, tudo bem, né? O bebê e ela estão sendo cuidados. E para o bebê a mesma coisa, né? Tá tudo bem, a sua mãe está aí, e assim que possível mesmo juntar os dois. E lembrar que a ideia não é que eles fiquem separados eternamente, né? A ideia é que eles fiquem juntos e vão para casa. Então a gente tem que garantir que essa criança também vai mamar lá. Então por isso que é importante todo mundo aqui. E aí o pessoal da segurança fala, o que eu tenho a ver com isso? A gente saber, por exemplo, como é que funcionam os fluxos de acesso ao hospital, o que é permitido e o que não é. Então cada um de nós, de uma maneira geral, tem muito a ver com IAC, independente se a gente está diretamente lidando com isso ou não. Né? O Léo, por exemplo, saber quais são os insumos que são importantes, o que a gente precisa, o que não pode faltar, né? E o que pode, o que não pode, a pessoa da nutrição também, que é bem envolvido com isso. Então, a ideia de hoje é a gente pensar no IAC, que a gente pode dividir ele em dois. A gente tem a questão do manejo clínico, que é o pessoal da assistência materno-infantil, que é a identificação de uma questão, de uma mastite, de uma dor, de uma pega, e resolver essa situação, que são as pessoas que estão ali na assistência mesmo. E até vocês, do materno-infantil como coordenador. Mas se a gente for pensar no manejo do IAC ampliado, são para os coordenadores. Porque se a gente for pensar em política pública, por exemplo, a gente está pensando em coisas que o hospital precisa fazer, melhorar, o que não pode faltar, o que pode ter, para gerenciar as questões do IAC. Porque se eu não tiver coisas, políticas e rotina escrita e ações que acontecem no hospital, pensando em política pública, então, e quem faz isso, quem toma ação disso, quem toma frente disso, quem gerencia os indicadores, quem gerencia a estatística, somos nós. O pessoal da ponta, por exemplo, fica ruim de fazer manejo clínico, né? Porque não contribui. Então, quando eu faço uma estatística, por exemplo, a gente como coordenador pensando no manejo ampliado. Então, eu vejo um indicador que está faltando tal insumo ou que tal situação atrapalhou meu trabalho dentro do aleitamento materno, por exemplo. Como que eu vou chegar na DRI e falar, a gente precisa melhorar o indicador de contato pele-pele, por exemplo. Se eu tenho ar-condicionado no talo, o bebê vai evoluir com desconforto respiratório e vai ficar separado da mãe. Né? Embora alguns estudos falem muito da grande efetividade que é o bebê permanecer em contato pele-pele quando ele tem evoluído com desconforto respiratório. Porque ele aquece muito mais rápido e uma temperatura muito maior no colo da mãe do que no berço aquecido. Porém, a gente sabe que existe ar-condicionado que tá quase congelando a gente e vai causar um dano. Então, a gente tem que pensar que todo mundo é envolvido então, nesse processo. Então, eu tenho que ter berço aquecido, eu tenho que ter os materiais funcionando, tem que ter uma sala, tem que ter ambiente, tem que ter pessoas. E aí, a gente gerencia tudo isso, por isso está todo mundo junto. Quando o pessoal do Ministério vem, eles avaliam as pessoas que são técnicas e não técnicas. Os técnicos são os profissionais de saúde lá do materno-infantil, CO, alojamento conjunto, posto de coleta, unidade neonatal, que estão dentro do materno-infantil atuando com a assistência do aleitamento materno. O pessoal não técnico é todo mundo do hospital. Então, é o pessoal da nutrição, é o pessoal da física, é o pessoal da fono, é o pessoal da portaria, é o pessoal da segurança, é o pessoal da clínica médica, clínica cirúrgica, centro cirúrgico. Somos nós que não atuamos direto na UTI neonatal. Então, existem 3 perguntas que o Ministério avalia para saber se o hospital todo funciona em prol do IAC. Porque o selo do IAC
IAC é uma placa grandona que fica na entrada ali do alojamento condomínio. É um selo que o hospital tem faz tempo. Ele traz benefícios para o hospital, mas também a honra de fazer parte de um hospital que contribui para o aleitamento das pessoas. O aleitamento materno em si, ele não favorece só a mãe e o bebê. Quando a gente fala em benefício de aleitamento materno, a gente tem que pensar que amamentar, exclusivo até os 6 meses, a gente envolve benefício para o bebê, porque ele nasce saudável. Se existisse quando a gente compra um produto, vem os componentes. Então, se existisse uma etiqueta de componentes de leite, dos componentes do leite humano, seria até difícil falar. Ficaríamos aqui dias e dias para falar de quais são os componentes. Nenhuma substância existente no mundo substitui os componentes que a gente tem no leite humano. E no leite materno em si, existe uma diferença entre os dois, que um pouquinho eu falo. Mas, se a gente for pensar, o bebê recebe todos esses benefícios. A gente tem a vantagem porque as papilas degustativas do bebê, eles se comunicam com as papilas do seio materno. Então, isso leva uma resposta para o hipotálamo, que é quem produz o leite, manda a resposta para a produção do leite, para liberar o hormônio para a produção do leite. E aí, então, por exemplo, a mãe consegue identificar, esses hipotálamo consegue identificar se esse bebê é o de 2 anos dela, que ela não parou de amamentar ainda, ou se esse bebê é o bebezinho recém-nascido, que ela começou a amamentar agora. Se esse bebê está ficando gripado, ou se esse bebê é prematuro, ou se esse bebê já é gordinho. Então ele produz a quantidade de substância suficiente para a idade do bebê, para a situação do bebê e para o que o bebê precisa. E aí a gente não tem isso nas latas de leite artificiais dos lugares, né? Você tem aquilo e acabou. Então a gente tem essa vantagem. Os bebês que são amamentados, eles têm um desenvolvimento melhor, ele é mais estimulado, né? Ele estimula todos os músculos do rosto, ele fala melhor, né? Existem índices menos de passagens pela fono, os bebês que amamentam no peito do que os bebês que fazem uso de leite de bicos artificiais, chupetes e mais. Fora, para a mãe, a diminuição da chance de câncer de ovário, câncer de mama, o vínculo entre a mãe e o bebê, porque numa sociedade em que o amor de muitos se esfriarão, né, a gente sabe que quem tem vínculo tem outro. Por outro lado, também tem a questão do ambiente. Se a gente for pensar, ontem teve um evento sobre a situação climática e a gente sabe que ontem o ambiente está 36 graus, se manter 36 graus é resultado do inúmero lixo que a gente tem ao longo de muitos anos, que há 20 anos atrás a gente não levava muito em consideração e que daqui 20 anos a gente vai sofrer graves consequências. E aí os nossos filhos, outras graves consequências. Porque a tendência do clima não é mais diminuir tanto a temperatura, é aumentar cada vez mais e até a hora que a gente tem um estresse térmico. Vários estudos na Cochrane que mostram que crianças que foram amamentadas em leite materno exclusivo até 6 meses, eles têm um QI mais elevado comparado às pessoas que amamentaram artificialmente. Não que as pessoas que amamentaram artificialmente, por exemplo, não têm as mesmas capacidades e habilidades das pessoas que amamentaram no peito, mas o QI é mais elevado. Não sou eu que estou dizendo, são estudos que mostraram. Então, que legal que eu vou ter, por exemplo, os meus filhos uma possibilidade de uma colocação melhor no mercado de trabalho. Né? Ou então, quando eu ficar velha, eu precisar de profissionais que venham, então, costumar mamar no peito. Né? Tudo bem, tá aqui? Se ficar chato, avisa, a gente continua, não tem jeito, tem que estar pra Então tá, por que a gente é o Hospital Amigo da Criança? Então, a ideia de ser um Hospital Amigo da Criança, são poucos hospitais em São Paulo que tem o selo do Hospital Amigo da Criança, é um selo difícil de conseguir, tá? Traz benefícios, como eu disse, não só para o hospital, como a gente como profissional, e para a sociedade e as pessoas ao redor. E também reduzir o alto índice de mortalidade neonatal. Hoje em dia existem vários recursos, também é um outro estudo, inclusive, que eu estava lendo ontem, depois se vocês quiserem eu mando para vocês, aí o Anderson coloca nos grupos, mas existem vários recursos hoje, por exemplo, na pediatria e na neonatal, que reduzem morte em crianças menores de 5 anos. Então, alguns recursos de antibiótico, alguns recursos de aparelhos, alguns recursos de vacina, inclusive, mas, quando comparado esses recursos com o leite materno, a gente ganha em 15% mais na chance de redução de mortalidade e mortalidade infantil em crianças menores de 5 anos, aqueles que são amamentados no peito. Então, o aleitamento materno, a gente pode pensar que ele é baixo custo e uma alta eficácia. Comparado, por exemplo, se eu for pegar um super, hiper, mega antibiótico, eu vou gastar o olho da minha fuça e também não tenho certeza absoluta que isso vai ter uma eficácia assim tão boa, porque depende de vários outros fatores. Então, vale a pena a gente estimular o que é básico, o que está mais acessível, tá? Então, o que é IAC, que a gente falado? IAC é a sigla de
Dispositivo Hospitalar da Criança. Ele é um selo de qualidade que foi conferido pelo Ministério da Saúde em alguns hospitais, quando esses hospitais cumprem 10 passos para o sucesso do planejamento materno e mais 3 critérios globais. Até 2012, nós tínhamos somente os 10 passos e depois disso foi incluso 3 critérios globais. E aí a ideia, a proposta, é que para os próximos anos sejam incluso outras propostas. Então daqui a pouco a gente vai ter mais algumas mudanças com relação a isso. Também foi instituído isso pelo Fundo das Nações Unidas e pela Organização Mundial de Saúde. Então é esse. Os objetivos então são diminuir a mortalidade infantil por meio de um estímulo dessa prática de amamentação, como eu disse, é um alto recurso, de baixo custo e de fácil acesso. Mobilizar e capacitar os profissionais para adotarem essas rotinas e essas condutas adequadas para o aleitamento materno até 2 anos e exclusivo até 6 meses. Então vamos pensar, por exemplo, que interna uma puérpera na clínica médica, na clínica cirúrgica, em qualquer outra clínica que não seja PS, decisão, qualquer lugar que não seja alojamento conjunto. E os colaboradores de lá acabam se ligando muito, que essa mulher amamenta, que ela tem por acaso um bebezinho de 3, 4 meses em casa, e aí ninguém naquela rotina do dia a dia, porque não é um hábito, esqueceu que essa mulher tem uma criança em casa. E aí, que poderia ser a orientação? Como infelizmente a gente já escutou algumas vezes. Não tem ninguém na sua casa que pode dar uma mamadeira? Pronto, já acabou de lascar o aleitamento materno da criança. Né? Ou, como infelizmente já aconteceu algumas vezes, em lugares, eu tenho a iniciativa da própria mãe, eu tenho minha cunhada que tem um nenenzinho pequeno, também vou pedir para ela amamentar. Então a gente saber e deixar bem claro na gente o que é permitido e o que não é permitido. Porque a gente não pode compactuar com essas decisões. Deixar bem claro para ela que, como a gente é um hospital da criança, em qualquer lugar que ela internar, para qualquer tratamento clínico, o bebê pode ficar com ela como acompanhante, já que esse bebê mama. E isso é lei. Ele pode ficar com ela como acompanhante, porque ele amamenta. Isso no alojamento conjunto, que é habitual já, mas às vezes, por exemplo, ela precisa ficar em outro setor que não seja um alojamento conjunto. E aí a gente vai saber que existe essa possibilidade. Ainda tem os objetivos, então a ideia, aqui a gente tem os 10 passos implantados, mas a gente aperfeiçoar e reforçar ele cada vez mais. É muito normal as coisas se perderem, né? Os pequenos detalhes se perderem. Então, a gente sempre tem que lembrar do qual viemos ao qual voltaremos, então a gente tem que lembrar dos 10 passos sempre. Por fim, a prática de distribuição de suprimentos gratuitos de baixo custo e substitutos de leite materno dentro dos hospitais. Não só dentro dos hospitais, a gente tem uma lei que chama NBCAL. Essa lei surgiu para a proteção do aleitamento materno. Por quê? Há 15 anos atrás, a gente via uma lata de leite, por exemplo, e estava aquele neném fofinho, gordinho, bonitinho, sorrindo. E aí, o que acontecia? A mãe, às vezes, ela tinha uma baixa produção de leite, porque apanhava, porque estava preocupada, porque não tinha dinheiro, porque não tinha comida, porque estava preocupada, porque X coisas. Ela tinha uma baixa produção de leite. O que ela pensava? A minha criança não está se alimentando direito, por quê? O leite materno, ele tem um alto teor de proteína. E aí, a capacidade de gasto do bebê é pequenininha. E conforme o bebê vai crescendo, a capacidade de gasto também cresce. Então, é normal que o bebê mame, a capacidade de gasto dele é pequenininha. Logo, como o leite tem muita proteína, ele vai fazer a digestão muito rápido, daqui a pouco o neném vai querer mamar de novo. É por isso que chama livre demanda, porque é sempre quando o neném quiser, né? Quando a gente pensa numa fórmula, a gente entuxa, porque o neném mama no peito, tanto que ele quiser, quando ele cansar, ele se joga, pronto, acabou a conversa. Agora, quando o pessoal da nutrição, tem alguém aqui que eu via a carinha de alguém, mas o pessoal da nutrição, por que a gente faz uma fórmula, por exemplo, quando sobe, para os lugares quando precisa, é um 30 ml? Porque é a orientação que vem do fabricante. Mas o bebê com uma capacidade de gasto, por exemplo, o neném de 2 dias, ele tem uma capacidade de gasto de 5 ml. Então, se a gente for parar para pensar, eles têm que mandar de 30, porque é a maneira mínima de preparar, na verdade, sério, a maneira mínima de preparar de acordo com a orientação do fabricante. Não pode diluir mais que isso e mandar menos. Tá, só 5 pra você, se você quiser mais, você chora. Não tem isso, né? Então tem que mandar os 30. Então a gente vai pensar aqui, ou a gente entuxa esses 30 no estômago da criança, que dor se a criança assusta mais depois, porque a gente come um pratinho, um frango frito ou mais aí que tá morrendo. Então ou a gente entuxa esse tantão de leite na barriga da criança, e aí a criança vai dormir mais e deixa a mãe insegura porque ela vai achar que o leite dela não é suficiente. Ou essa criança vai mamar e vai emburrar e falar não quero mais, e aí 20 ml vai pro lixo. Se a gente for pensar, existe também o gasto do hospital. Quanto mais o profissional de saúde que atua no materno infantil estimula o aleitamento materno, diminui o gasto do pessoal da nutrição com o uso de fórmula que muitas vezes, por exemplo, se a gente for para pensar bem, não tinha nem necessidade de solicitar aquela fórmula. A gente poderia ter trabalhado um pouquinho melhor. Né? E aí vai os 30 ml lá do lixo e o neném mesmo. Os 30 ml que o pessoal da nutrição manda, mais crianças beberiam. Se a gente trabalhasse melhor o aleitamento materno, talvez não precisaria dessa forma. Então a NBCAL, que é essa lei, ela veio para que sejam cumpridas algumas coisas. Uma delas, por exemplo, dentro do hospital, a gente não pode ter representantes de leite artificial
transitando pelo hospital. Eles não podem ir, por exemplo, nem na nutrição, que é lá embaixo no subsolo, para conversar com alguém. Eles vêm, por exemplo, Nestlé, eles vêm para falar de dietas integrais. Ah, aproveitando o incêndio, deixa eu te falar. Construção fofoca, corta o assunto, sai de perto, porque eles não podem falar de leite artificial dentro do hospital. A gente não pode receber boletim, bloquinho, não pode receber palestras gratuitas, benefícios para congresso, nada. Fora do hospital, o que a NBCal também cuida? Essas latas de leite em promoção, extra, só hoje, lata tal, R$10. Sabe aqueles papelzinho amarelo? Não pode ter. No mercado, aquelas gôndolas que eles fazem em promoção, não pode ter também. Existem vários donos de mercado que não sabem. Já aconteceu algumas vezes, por exemplo, de alguns colaboradores que a gente tem acesso, educadamente falar, posso chamar seu gerente um pouquinho? Ó, isso aqui não pode, é uma lei, aí mostrar a lei. Aí uns mandam a pessoa comprar o pepino ali na fileirinha do lado, os outros já tiraram a plaquinha e já resolveram ficar com medo, porque realmente é uma lei. Então, para isso serve a NBCal e é uma das leis que realmente fazem cumprir o aleitamento materno, porque não pode ter prejuízo, não pode desmerecer o aleitamento materno, ele é soberano, tá? E promover o cuidado da mulher. Então, vou falar um pouquinho dos 10 passos e um pouquinho dos critérios globais. Dentro dos 10 passos, eu vou falar meio que rapidinho o que acontece no hospital, porque são perguntas que eles vão receber. As perguntas que acontecem com o pessoal na UTEC, eles têm várias perguntas e observações para o grupo técnico. Então, o que acontece? O pessoal do materno infantil. Quando o pessoal da Organização Mundial de Saúde vem, do Ministério vem, eles avaliam. É diferente da ONU, que também é um selo de qualidade, mas a ONU, eles pegam um protocolo, se existe um protocolo, se o protocolo está funcionando e o quanto os nossos colaboradores sabem desse protocolo. A ONU, o IAC, ele olha o protocolo, se o protocolo que a gente mostrar, que é essa política escrita, atende o que o IAC pede. Então é a gente que tem que atender eles, não eles aceitarem o que a gente faz. E aí depois, o que os colaboradores sabem desse protocolo, o que os colaboradores fazem sobre esse protocolo e o que as mães falam fizeram. Porque não adianta você pintar um arco-íris cheio de energia e quando chegar lá a mãe falar, ninguém mamou até agora, não sei. Acabou, perdeu. E aí a fala da mulher dentro da assistência tem muito mais peso do que o que a gente fala e do que o que a gente mostra. Tá? Então é importante a gente fortalecer o que a gente escreve no prontuário, o que a gente faz na assistência e deixar claro para ela, por exemplo, quando algumas coisas não forem possíveis. Principalmente quando ela desejar essas coisas. Então isso tem que ficar bem claro. Se a gente for pensar desse lado, esse tipo de boa prática serve em qualquer clínica. Né? Da gente dar uma sensação melhor, da gente falar um pouco melhor do que vai ser, qual é o nosso plano de cuidado, o que vai ser, o que é possível, o que não é. Porque aí a pessoa fala, o médico passou aqui e nem olhou na cara. E olhou, falou, talvez ela não tenha absorvido, mas também a gente também não notou como que ficou. Então essas boas práticas servem, acabam meio que servindo para tudo. Então vamos lá dos passos. O primeiro passo é ter uma política de aleitamento materno escrita e rotineiramente transmitida para a equipe. Que na verdade é o que a gente está fazendo agora, começando pelos gestores. Quem vai fazer o manejo ampliado do IAC, que é de acompanhar a estatística, e aí quando alguém de algum setor específico saber que tem uma puérpera no setor dele, saber que, ó, se ela tem uma puérpera, ela tem um neném. Se ela é uma puérpera, ela tem um neném. Então, cadê o neném dela? Né? Então, a gente tem que pensar que o grupinho tem que andar junto. Então, o neném tá onde? Tá na unidade nela. Então, deixa eu ligar lá, Adri, como é que tá o neném? Magda, como é que tá o neném dela? Porque daqui a pouco eu vou dar uma satisfação. Ó, a gente já falou com o pessoal da UTI Natal, se o neném tá bem, então assim que você melhorar, se estiver bem, a gente vai levar, consegue levar para o celular, o bebê não pode vir aqui, porque a gente tá falando de UTI, por exemplo. Mas olha que legal ela se sentir segura e saber assim, tem alguém cuidando de mim, mas tem alguém que se preocupa que minha criança está lá em cima. Então, todo mundo tem que estar envolvido nessa questão do aleitamento. Então, por isso que a gente tem essa política escrita. Onde fica a política? No setor materno-infantil, a gente tem uma pasta amarela e ela fica nos setores do CO, do alojamento conjunto, posto coleta, na unidade nela e na UCIN. Então é só pegar, eu queria ver a pasta do IAC como é que é. Tem uma pasta, se não mudou a cor ainda, a pasta é amarela, tá? É amarela, né? E aí, depois que a gente terminar de falar os 10 passos, eu vou falar de um jeito que a gente consegue decorar melhor. O segundo passo é capacitar toda a equipe, que é o que a gente está fazendo aqui agora, e é o que a gente vai estimular os nossos colaboradores a fazer. Inclusive o pessoal do não técnico. Ah, mas segurança, eu vou ter que orientar a mulher com amamento? Não. O que o segurança precisa fazer, por exemplo? Ele precisa saber qual é o fluxo do hospital. Porque o hospital é um hospital amigo da criança, então se um hospital amigo da criança não vai entrar em bico de perder a madeira, né? Se o hospital amigo da criança não vai entrar, por exemplo, alguém vem com um ato de leite não vai entrar. Se o hospital amigo da criança, a gente sabe que tem as mães que são portadoras de HIV positivo e existe um fluxo diferente para essas mulheres, é importante saber esse fluxo também, tá? Depois no finalzinho, se vocês quiserem, a gente fala disso também. Então, isso precisa saber. O restante da equipe que é do materno infantil, eles precisam saber qual é o manejo clínico, identificar a trauma, identificar quais são os problemas,
Por que o neném não está mamando? Ah, não está descendo colosso. Não está descendo colosso porque eu não estou estimulando, não está descendo colosso porque realmente tem uma outra situação que eu preciso ter um pouquinho mais de atenção. Não é assim, não tem leite, doutora, prescreve aqui, não tem leite, mas o que eu fiz já para saber que não tem, né? Então, eu esgotar as minhas possibilidades antes que eu chegue e fale. E não é que a folhinha, eu tenho que ficar até aqui só, mas não é que a folhinha fala, doutora, prescreve para mim, por favor, não, vamos lá comigo, para ter um olhar melhor, né? Vamos lá comigo, vamos lá comigo, fono, para a gente ver se a gente consegue melhorar isso, porque senão a gente acaba desistindo aos poucos do aleitamento materno. E se a gente, como profissional de saúde, a qual a mulher confia na gente, desistiu do aleitamento materno, o que dirá ela depois? Que ela fala, em algum momento tomou fórmula porque eu não tenho leite, eu acho que eu não tenho, já mando para a livração e comprar. Terceiro passo, informar todos os gestantes sobre os benefícios e o manejo do aleitamento materno. Por falar em capacitação é assim. Capacitação a gente tem que capacitar o grupo não técnico, que são aquelas pessoas que a gente falou, e o grupo técnico, que é do materno infantil. Todo mundo do materno infantil tem que ter um curso de 20 horas, que faz uma vez na vida e pronto, acabou. Mas faz uma vez na vida, depois da alteração da portaria, que foi em 2012. Aí precisa fazer de novo. Quem fez antes de 2012 e não fez mais, precisa fazer de novo para atualizar. Fiz em 2015, beleza, estou atualizada. Ele não tem vencimento. Depois que passar essa nova versão que eles estão trabalhando, talvez, acredito que daqui uns 2, 3 anos vai aparecer, aí a gente vai ter que fazer de novo um outro curso todo mundo. E aí, nesse inteirinho, todo ano, a gente faz, o pessoal do grupo técnico, faz um curso de sensibilização de 4 horas, todo ano. E o grupo não técnico, todo ano, uma sensibilização de 1 hora mais ou menos, tá? Informar todos os gestantes. Aqui eu vou incluir que hoje em dia, do meu ponto de vista, e aí talvez vocês concordem comigo, que não é só a gestante que tem que ser informada do aleitamento materno. Quando a gente pensa que existe gestante, existe o pai da criança, existe, independente do contexto da família, se é trans, se é cis, se está sozinho, se não está, existe a família. Então a gente tem que mover o contexto da família, porque essa pessoa vai precisar, que amamenta, vai precisar de apoio, e as pessoas, os familiares são mais próximos. Porque parte desse contexto da orientação vai estimular a mulher. Né? Ela fala, tá doendo meu peito. Você lembra que a enfermeira falou pra você aquela vez? Que talvez pode estar pegando errado? Lembra que falaram pra você na aula porque tem um telefone? A puerpa, que depois você acabou de ler a neném, ela fica naquele estágio por um tempo de descanso. E algumas delas já na gravidez, ela tem aquele estágio egoísta, tipo, o mundo é só meu e pro meu neném. Então é difícil de assimilar. Tanto que tem gente que tem uma brincadeira sem graça, que chama gestante de gestonto, porque parece que a pessoa não faz parte do contexto, mas que é um egoísmo. Eu mesmo podia cair o mundo à direita, à esquerda, eu não seria atingido. Então, se existem pessoas ao nosso lado para lembrar que existem essas possibilidades, ela tem um telefone do posto de coleta que deixaram, porque é uma realidade que acontece aqui. Então, a mulher, quando está em casa, ela tem uma situação, ela pode ligar, ela pode vir. Então, ela não perde a possibilidade do aleitamento materno, porque em casa ela teve uma questão. E por que a maioria das pessoas em casa tem uma questão? Porque dentro do hospital estava ótimo, aí ela sai daqui maravilhosa. Mas quando chega em casa, a questão acontece. Existe uma coisa que chama apojadura. A apojadura é uma descida maciça do leite, que acontece, maciça que eu falo que é tipo aquele de repente de bastante leite. E acontece geralmente no 3º ou 4º dia, depois do nascimento. E no 3º dia ela está onde? Foi embora para casa. Então geralmente hoje ou amanhã que ela está em casa, de repente a mama fica desse tamanho, aí fica dura. Quando a mama fica dura, o bebê não consegue abocanhar, e aí ela acha que o neném não está com fome, porque o neném tenta abocanhar e ele não consegue, aí ele tira o rosto, e às vezes ele fica nem pica-pau batendo com a boca no peito e não sai, ele não consegue abocanhar, porque tem que estar macia. E aí ela começa a chorar porque ela acha que é alguma coisa com o bebê, só que a mama dela ficou dura, e aí alguém vem e aparece do além com um bicão de mamadeira. E aí perdeu, acabou. Então ela tem que saber que isso vai acontecer quando chegar em casa. Quando chegar em casa, vai acontecer isso, mas você concorda que talvez ela não lembre? Ela tá preocupada com como que ela vai cuidar do bebê agora, tá preocupada se a barriga dela voltar ao normal, ela tá chateada porque tá sangrando, tá com saudade da criança mais velha que ficou em casa, tá preocupada porque durante os 3 dias que ela ficou internada, o marido tava onde, Léo? Não sei. Ficou preocupada, tá pé da vida com o marido. O Léo tava aqui, o Léo, o marido da Ciro tava trabalhando. Então, ela tem várias coisas. Então talvez ela tá tão focada em outras coisas, na vacina, que ela não pode perder a data, na consulta de puericultura que marcou no posto que ela não pode perder. E aí ela deixou passar essa informação de que a mama dela de repente ia encher. E o que ela faz nessa situação? Que ela precisa ordenhar, que ela precisa tirar, que ela precisa fazer massagem, que primeiro é a massagem, depois ela tira o leite. Ela perdeu isso. Você concorda que se tem gente indo comigo, a pessoa vai lembrar, você lembra disso? Tinha um telefone, eu não lembro qual era a orientação direito não, mas sei que tinha um telefone. Aí é mais fácil, tá? Então por isso que eu tomo a liberdade de colocar nessa frase que não é só informar gestantes, mas informar a gestante e a rede de apoio dessa gestante também. Então é importante, por exemplo, no PSAGO, no aleitamento materno, as visitas de gestante na maternidade, que se inclua mais pessoas que possam escutar sobre o aleitamento materno. Talvez no UBS
ou a gente, já que a gente identifica uma dificuldade, um grupo melhor, um grupo online, sei lá, sugestões para 2025, 2026, sabe? Mais um grupo online, talvez o posto fazer mais, ou ter mais oportunidades, porque hoje em dia, com muita coisa online, elas têm mais acesso, talvez que melhor, tá? 4. Ajudar as mães. Esse passo é aquele passo assim, ó, porque vamos supor que a gestante, ela vem, e eu não falei com ela hoje, esqueci, amanhã ela vai voltar, aí eu vou conseguir falar. Então eu vou ter uma oportunidade de mudança, de me arrepender dos meus pecados e fazer diferente. Esse passo aqui, se eu comer mosca, eu perdi ele pra sempre. É igual tirar foto quando nasce. Só se nasce uma vez. Se eu perder a foto de nascer, eu não vou conseguir nascer de novo. Nem devo falar, volta, só um minuto para tirar uma foto, não dá. Perdi a foto. Aqui é a mesma coisa. Então esse passo fala de ajudar as mães. Eu queria que vocês lessem, eu acho que o melhor, porque tá parecendo Gênesis esse passo. Então lê, vai, vocês e já. Ajudar as mães a iniciar o aleitamento materno na primeira meia hora, logo após o nascimento, e colocar os bebês em contato pele a pele com suas mães, imediatamente após o parto, ou pelo menos por uma hora, e orientar a mãe a identificar se o bebê mostra sinais que está querendo ser amamentado, oferecendo ajuda se necessário. Eu posso fazer isso depois? Não. Amanhã? Não. O contato pele a pele, o que é? A mãe sem roupa, pelo menos da cintura pra cima, e o bebezinho que nasce pelado em cima da mãe. Pele na pele. A pele do neném na minha pele. E por que eu tenho que colocar o bebê no peito na primeira meia hora? Porque a mãe e o bebê estão fazendo imprint. Existe um processo que o bebê passa, que são 10 passos desse processo, a qual ele respira primeiro, ele se organiza a respiração. Se você colocar ele um pouquinho mais embaixo da barriga, daqui a pouco vocês vão perceber que ele vai subindo, aí daqui a pouco ele cansa, aí ele espera um pouquinho, daqui a pouco ele vem mais um pouco, aí ele para no meio do peito. Aí ele lambe, aí ele abre o olhinho, aí ele vê que nós estamos SUS, aí ele fecha o olhinho, aí ele manda. Porque, né? Aí vai mamar. Se a gente se antecipa, a gente atrapalha esse processo que é dele, é dos dois. Porque existe o bebê que é imaginário e o bebê que é real. Imaginei meu nenenzinho bonitinho, do cabelo encaixadinho, e meu neném nasceu sem cabelo. Então eu preciso me organizar com isso ainda, né? Então aí vem, se a gente coloca assim, nascendo tem que colocar no peito, a gente vê um monte de gente na sala de parto, num desespero da bexiga, colocando a criança no peito, e a criança não sabe nem onde é que tá a boca na cara dele ainda. Então a gente tem que dar esse tempo, mas colocar o bebê no colo da mãe é imediatamente na hora que nasce. O contato pele a pele, ele traz vários benefícios. Dentro desse benefício é o início do aleitamento materno o mais precoce possível. O outro é manter o neném aquecido. O outro é o vínculo entre a mãe e o bebê. Né? O outro é diminuir a possibilidade de sangramento, de hemorragia pós-parto. E fora isso, existem muitos mais. O desenvolvimento, o estímulo neurológico positivo, porque existem estímulos neurológicos negativos também. Se eu caso essa criança, tiro da mãe, a criança fica desorganizada, coloca a criança no berço sem justificativa nenhuma, a criança fica sozinha no berço solta, sem ninho, sem alimento, sem documento, e a mãe separada do neném, causando dano nos dois. Hoje em dia se fala muito em violência obstétrica. Então qualquer coisinha é violência obstétrica. E existem várias coisas que caracterizam a violência obstétrica, mas pensa comigo. Uma vez que eu sei que o contato pele a pele e o aleitamento materno só trazem benefícios para o bebê, tanto neurologicamente, como metabolicamente, como pela sociedade e outras coisas, uma vez que eu separo os dois sem justificativa, eu causei o quê? Violência neonatal. Então a gente tem que pensar nisso antes de sair separando os dois, porque eu acho que tem que ser bonitinho. Existem alguns relatos, e é muito triste, a gente tá aqui pra me deixar mentir. Não é daqui. Existem alguns relatos de um ano passado. Ano passado o tema foi a amamentação para todos, né? Em todas as circunstâncias. Então falou bastante sobre o grupo que é PCD, sobre o grupo que tem deficiência visual. E aí teve 2 relatos que me deixaram muito triste. Que uma delas, o pai não foi assistir o parto, já que não enxerga, vem pra que vai assistir. O outro é que a mãe e o bebê não puderam ficar juntos no alojamento conjunto, porque a equipe já supôs que ela não ia conseguir cuidar do bebê porque ela não enxerga. Então assim, perdeu-se muito disso daqui, né, desse sonho de consumo para essas 2 pessoas. Né? O pai está ali presente, e aí, em contrapartida, trouxeram os recursos para essas pessoas. Então, por exemplo, tem clínica aqui de ultrassom que eles fazem uma impressão em 3D. Então, é num gesso, eles fazem a ultrassom, aí fazem uma impressão 3D num gesso, para a mãe sentir como que é mais ou menos a ideia da estrutura do rostinho do neném, legal. Então, enquanto existem pessoas engajadas mesmo em fazer diferente, existem pessoas que estão com a cabeça enquadrada lá em 1930 que acham que o aleitamento materno não é importante. Então é triste.
Então, por exemplo, o que a gente está tentando fazer aqui é levantar o máximo de pessoas, por exemplo, para ir para o lado de lá. Né? E deixar essas pessoas que fazem o contrário serem estimuladas por nós. Tudo bem aqui? Mostrar as mães como amamentar e como manter a lactação, mesmo se elas vierem a ser separadas dos filhos. Vamos voltar só um pouquinho. Prometo não falar muito. Existe um protocolo no hospital. Protocolo de queda, protocolo de punção óssea, protocolo de coleta de líquor. Existem vários protocolos no hospital. Então, para a gente decorar os passos e não ficar perdido na praça, toda vez que tem um protocolo no hospital, a gente precisa do papel do protocolo. Né? Então, a gente é o passo 1 aqui. A gente tem uma norma escrita, um papel para consultar. E aí, por exemplo, vamos supor que agora, a partir de agora, tem um protocolo no hospital de como falar devagar. Protocolo esse que eu preciso. E aí, vamos treinar para falar devagar. Né? Assim como todo protocolo, tem a capacitação dos protocolos aqui. Mexer na bomba, mexer no carro de anestesia. Então, capacitar a equipe toda. Tá? Então, esses 2 protocolos já foi. Tá igual tudo no hospital. Agora, vamos pensar no trajeto da mulher quando ela entra. Pensa numa grávida que está lá no pronto-socorro da ginecologia. Lá no segundo andar, vai passar no médico. Então, informaram as gestantes sobre os benefícios do aleitamento materno. Aí ela internou. Quando essa mulher que está grávida interna, ela está grávida ainda, não está? Aí lá no CO tem uma sala que chama pré-parto, onde as mulheres que ficam em trabalho de parto, ou vai induzir o parto, fica lá, mas ela está grávida. Então, independente se ela já passou com a gente aqui alguma vez ou não, ela ainda recebe essas orientações, porque ela ainda está grávida. Aí, evoluiu o trabalho de parto, ela vai para onde? Para onde vai? Passar de parto, vai nascer o neném. E aí, passo 4, nasceu o neném, vamos colocar o neném nela, contato pela pele, aleitamento materno, tudo certo. Se o neném nascer mal, ou for pequenininho, prematuro, não nascer bem, alguma coisa acontecer, mas os 2 vão ficar separados. Ou a mãe não ficou bem, vai lá para UTI. Eles estão separados, tá? A gente vai para onde? Mostrar as mães como amamentar e como manter a lactação, já que elas estão separadas do marido. Nesse passo, a gente fala bastante sobre ordenhar o leite, sobre tirar o leite, como armazenar o leite. E esse trabalho faz bastante na UTI, principalmente quando as mães dos pequenininhos que são prematuros, porque a mãe vai ficar muito tempo aqui, porque o bebê prematuro fica mais tempo, praticamente ele vem de mala. E aí a mãe fica. E aí é um carrossel de sentimentos, porque uma hora tá tudo bem, outra hora de repente a criança pegou um bicho, deu uma afundada, a mãe fica triste. E aí existem hormônios que são liberados, né, essa adrenalina, de alegria, que legal, ou de fé, que uma hora você acha, não, agora vai, mês que vem sair. E aí, de repente, não sei. Aí a gente vê no corredor alguns que ficam desapontados. Então a gente também tem que estimular que esse bebê vai embora para casa. Né? A gente tem que pensar no positivo, vai embora para casa e ela tirar esse leite. Porque senão, quando o bebê foi embora para casa, o que aconteceu nesses 4 meses, por exemplo, que esse neném ficou internado lá? Já acabou. Então, é desde o começo. Ela subiu no alojamento com o Renato, tem que catar pela goela e falar, vamos lá, que eu vou te ensinar a tirar o leite. Ela foi lá, viu o neném, põe a mão, faz vínculo, Magda pega ela e fala, vamos lá que eu vou te ensinar. Então, esse estímulo é constante. Para que ela tenha a segurança de ir embora para casa e continuar tirando leite e armazenar em casa. Porque fora isso também, tem a colossoterapia, que é 1 ml só de colosso, para falar, não tem leite, tem, mas 1 ml só é o suficiente para uma super assistência na unidade neonatal que coloca do lado da bochechinha do bebezinho, principalmente os prematuros. Então isso traz ganho. Então a gente tem que envolver ela nesse plano de cuidado, porque se ela quer que o bebezinho ela vá embora logo, vai embora bem, ela também tem uma grande parcela muito mais importante, por exemplo, do que a nossa, que está lá todo dia, o diarista e todo mundo. Muito mais importante que a de realmente estar do lado. Tudo bem aqui? E aí, eu vou sair da ordem, tá? O neném nasceu mal, foi pra NEP. Ou é prematuro, foi pra NEP. Ou a mãe passou mal, foi pra UTI. Então os 2 são separados. Tem que ajudar a manter a lactação dos 2, tá? Se o neném nasceu bem, vai pra onde? Alojamento conjunto. O alojamento conjunto não se refere ao setor da Renata, alojamento conjunto, maternidade no terceiro andar, não é isso. O alojamento conjunto significa que eles têm que permanecer grudadinhos um no outro 24 horas, onde vai a mãe e vai o neném. Então, nasceu, lembra que nasceu e vai pro colo? Ele fica no colo. Aí lá no centro de técnica tem uma sala que chama de recuperação anestésica, que é onde a mãe fica nas 2 primeiras horas pós-parto, para monitorar o risco de sangramento e começar a estimular também o aleitamento materno. E aí eles ficam lá e ficam juntos no colo. A mãe fala, cansei, quero dormir um pouquinho, mas tá junto, um grudadinho no outro, tá? Aí vai pro alojamento conjunto, vai todo mundo juntinho lá pra Renata. Aí a mãe quer fazer a laqueadura e vai pro centro cirúrgico. Aí vai lá, vai todo mundo vai junto pra onde vai até ir embora pra casa. Alojamento conjunto se refere a isso, alojar junto, estar junto, permanecer junto, tá? Não se refere ao setor dela. Vou voltar aqui então. Tanto pra quem tá na ANEL, como pra quem tá no CO, como pra quem tá no alojamento conjunto, que tem casa, não pode oferecer bico de peito e mamadeira, de jeito nenhum. Ah, que já fiz já subi e já vi. Existem alguns nenéns que podem ter indicação. Por exemplo, às vezes uma mãe é usuária de droga e usou droga
E aí esse bebê faz uma abstinência. E às vezes precisa. Existe uma indicação. Por exemplo, os bebês que a mãe é HIV positivo, os bebês têm necessidade de sucção. Então, algumas vezes tem uma indicação. Mas tem que estar bem descrito no prontuário. E tem uma plaquinha que as meninas usam, o uso de bicos artificiais por necessidades especiais. Por quê? Porque eu tô lá com o meu neném e meu neném precisa de uso de bicos artificiais por necessidades especiais. E aí ele vai lá visitar o nenenzinho dele, tá lá e fala no meio dele, ó, eu vou trazer chupeta, porque eu vi o neném lá com chupeta. Então, a plaquinha não é para expor a mim ou o meu bebê. A plaquinha é para que as outras pessoas saibam que existe uma indicação. Não é a festa do kibe que todo mundo vem com chupeta. Entendeu? Então, existe indicação. Essa indicação tem que estar todos os dias descrita no prontuário, a indicação, e todos os dias a tentativa de retirá-la também. Você não pode morrer, porque você vai para a faculdade com a chupeta na boca. Tá? Então, todo dia tem que estar descrito no prontuário a tentativa de tirar também. Tá? Tudo bem? E se a gente vai ler também sobre livre demanda, o que é livre demanda? Lembra que eu falei? A capacidade de gasto do bebê é bem pequena. O bebezinho de 2 dias, por exemplo, tem uma capacidade de gasto de 5 ml. E aí, conforme ele vai crescendo, a capacidade de gasto também vai aumentando. Então, o leite, uma das grandes propriedades que ele tem é de proteína. E a proteína tem uma digestão muito rápida. Então, o bebê mama, logo ele dorme, daqui a pouco ele acorda. Por quê? Tá com fome de novo. E aí, mama, dorme, acorda, tá com fome de novo. Então, a gente tem que pensar nesse argumento para estimular o leite materno e fortalecer a mãe porque ela tem leite. E quanto mais ela oferecer o leite, a mama, ou tirar o leite, ordenhar, mais é produzido. Não tem poupança. Acho que ninguém tem poupança mais, porque ninguém tem dinheiro também, mas não tem poupança quando se fala em aleitamento materno. Se eu deixar o leite armazenado, por exemplo, eu dei só uma mama. Hoje em dia, qual que é a ideia? Porque é uma ideia que mudou de um tempo pra cá também. Porque antes, lembra que tinha? Dá um peito, depois dá o outro. Ou dá um pouquinho de um peito, depois dá um pouquinho do outro. Por que que, lembra das mulheres que eram escravas? Os filhos delas eram gordos e os filhos dos senhores feudais eram magrinhos fininhos. Por quê? Eles mamavam colostro, mas eles eram saudáveis. Eles mamavam colostro. E aí devolvia a criança, que era a amamentação cruzada, isso não podia, não pode até hoje. A amamentação cruzada, e aí devolvia a criança e aí o bebê mamava a segunda porção do leite, que era gordura. Então a criança deles era um tourinho e a criança dos outros magrelinha. Então hoje, qual que é a orientação? A criança mama até o fim. Se a criança quiser mamar outra mama, você dá outra mama até o fim. Mas um nenenzinho pequenininho com 13 dias, ele não vai mamar as 2 mamas já no segundo dia. Lá no seu primeiro dia, acabei de nascer, vai mamar as 2. Não vai. O que a gente pode fazer? Ela dá a mama e a gente orienta ela a extrair o leite da outra mama. Pra gente aumentar a produção. Ah, porque se você sair uma gotinha, não tem problema. Qual que é a orientação? Em vez de você dar um copão, você dá uma colherzinha. Ela tira o que vai encher a colherzinha. Olha que felicidade. É melhor saber que eu tenho uma colher cheia do que eu falar, tem só um dedinho, só um lustre aqui nesse copinho que me deram. Então ela vai se sentir, nossa, eu tenho leite. Então quanto mais eu tirar, quanto mais o neném mamar, ou quanto mais eu tirar o leite por expressão, mais vai produzir, tá? Quando o bebê coloca a boca na mama e ele começa a mamar, ou quando a gente começa a fazer o estímulo de expressão, o meu cérebro já recebe uma resposta de que eu preciso produzir leite. A gente fala assim, agiliza, porque a criança chegou do norte com a boca aberta. Então aí vem a produção do leite. Se eu falar assim, não vou dar mamar mais. Essa mama tá cheia, essa aqui tá murcha já porque o neném mamou, e essa aqui tá cheia. E eu não tirar essa, eu vou estimular um fator que chama FIO, fator de inibição da produção do leite. O que vai acontecer? Lembra do vamos, que a criança veio do norte tá com a boca aberta? Vai acontecer assim, não precisa produzir mais não. Tá de dieta, não vai mamar mais. Jejum intermitente, nem precisa produzir mais, esquece. 2 mandados embora, desligado um, desligado o outro, pode, xisto. Então ele vai entender o quê? Não precisa mais. Então por isso que quanto mais eu produzo, quanto mais eu tiro, quanto mais eu estimulo, mais eu produzo. Se eu fizer 1 minuto de preguiça, eu vou estimular a fio e vou falar que não precisa mais. Por isso que cai a produção. Então por isso que é importante, por exemplo, a gente pensar que sempre a mãe e o bebê tem que estar junto. Por quê? Porque quando a mãe abrir a boca para chorar, o peito tá aqui. Né? Quando a mãe sentir que o peito dela tá cheio e o neném tá dormindo, ela cutuca o neném e dá no ombro do neném. Então os dois estão juntos em qualquer lugar. Se eu separo essa mãe, ela vai fazer ultrassom. Um exemplo. É chegar na fila do ultrassom, tá lá um filão, que ela vai ficar 1 hora lá, esse neném sentiu fome no meio do caminho. A Renata vai e fala, gente, vou dar uma forma, porque a criança tá gritando na minha orelha, dá uma forma pra criança. Quando essa mãe voltar da ultrassom, a criança tá como? Atropelada. Dormiu. O que vai acontecer com esse leite? Diminui a produção. E aí é um ciclo, porque diminui a produção e ela vai achar que ela não tem leite mais. E aí começa a aumentar as possibilidades de necessidade de forma. E a gente acabou de desestimular ela. É por isso que todo mundo tem que andar em conjunto, tá? Se a gente souber disso e não esquecer disso mais, vocês nunca mais vão ver uma mãe e um neném separado. Não ofereça para todo mundo também, não importa onde essa pessoa esteja,
Não oferecer bicos artificiais, chupetes às crianças amamentadas, que é a plaquinha lá que eu falei, tá? E o 10º, então pensa, protocolo, treinou todo mundo, a mulher chegou gestante, falei do aleitamento materno, ela foi para a sala de parto, nasceu, coloquei em contato pele a pele, nasceu bem, meu planejamento conjunto, nasceu mais ou menos, vai para a unidade neonatal. E aí eu vou falar para ela como faz para montar a lactação. Para todo mundo, não pode bico, chupeta na madeira, não pode nenhum outro alimento que não seja leite materno, a não ser que tenha uma indicação. E aí existem critérios pré-estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde de quais são essas indicações. Uma indicação boba que aparece, falta de colostro. Por que não tem colostro? Colostro é aquela primeira porção do leite, tá? Que é rico em anticorpos e vários nutrientes. Depois aumenta mais a gordura, depois quando a criança vai crescendo, aumenta o teor de gordura, aumenta outros teores e diminui um pouquinho os teores que tinha no colostro. Por isso que eu falei pra você, a composição do leite materno é muito maior que o parede. A gente acaba 10 dias falando. Mas, o que eu ia falar? Então existem critérios. Por que não tem colostro? É um critério não aceitável. Existem critérios aceitáveis, que são estabelecidos pelo Ministério da Saúde, e os demais critérios são não aceitáveis, eles monitoram isso. Uma justificativa, ausência de colostro, um exemplo. Por que não tem colostro? Porque não colocou neném para mamar. Se tivesse colocado neném para mamar, lembra que eu falei? Põe o neném para mamar, ele já recebe o estímulo. Recebeu o estímulo, desce colostro. Se eu não coloco o neném para mamar, não tem colostro. Mas como que as pessoas veem colostro? Tá lá a mulher lá, aí vem, aperta. Ah, não tem. Só vai produzir quando o neném põe a boca no peito. Então não adianta você ficar apertando o peito da mulher falando que vai vir colostro ou não, porque não é a boca da criança. Então a justificativa de que tem ausência de colostro é muito não aceitável, é vergonhoso. Né? Falar uma coisa que eu acabei de voltar do futebol e não tomei banho porque tá com preguiça. É mais ou menos isso. Tudo bem? Então ninguém bico chupeta para madeira, ninguém nenhum outro alimento que não seja leite materno. Amamentar por livre demanda, então livre demanda significa sempre que o neném quiser e sempre que a mãe também quiser, porque às vezes a mama dela fica cheia, é o que tu criança põe a criança para mamar. Tanto quem estava na nela como quem estava no alojamento conjunto vai para onde depois? Para onde depois? Para quem? Para casa. Para casa? E aí vai embora para casa do mundo, então a gente faz um grupo de orientação de alta. É nessa hora que a gente vai falar para a mulher que em casa a mama dela fica cheia, que se ela tiver alguma necessidade ela pode voltar para o hospital. Se for alguma coisa que ela só tem uma dúvida, ela pode ligar no telefone 3394 1818, que eu esqueci o telefone aqui já, mas tem um telefone X. Mas quais são as possibilidades no TID? Ela pode ligar no posto de coleta para pegar orientação, ela pode vir na sala de coleta também, porque tem duas entradas. Tem a entrada para o pessoal que está internado e tem a entrada para o pessoal que vem de fora. Essa sala de coleta também é uma sala de apoio à alimentação. O que significa isso? Significa que a cabeleireira da rua de trás, ali, se ela engravidar agora, ela pode atravessar a rua, entrar no hospital e falar assim, eu quero usar o posto de coleta para tirar meu leite. O segurança sabe disso? O segurança sabe disso? Não. Aí o que ele vai fazer? Vai mandar a cabeleireira voltar, ela voltar com vergonha com o peito cheio doendo. Aí eu tô lá na Marlins Fernandes comprando a linha de material para as crianças, porque não é pequenininha, meu peito encheu. Aí eu quero correr lá, correr aqui, tirar meu leite e voltar lá para terminar de pagar a conta. Aí o segurança sabe disso? O que ele vai fazer? Quando vai voltar, eu vou descer a rua de novo lá embaixo chorando, com o peito doendo, pingando, porque ninguém deixou de tirar meu leite. Então, a sala de apoio à alimentação é um outro selo que o hospital tem, que significa que apoia as mulheres que trabalham, e isso é um ganho. Então, por exemplo, eu ganhei neném, eu trabalho aqui, eu uso a sala de apoio à alimentação, eu tiro meu leite, eu guardo meu leite, e aí quando eu vou embora, eu passo lá, cato o leite e vou embora. E levo o leite para minha criança. Quando as mulheres amamentam, no terceiro andar, quando as mulheres amamentam, as mulheres que são trabalhadoras e trabalham em empresa que favorecem o aleitamento materno, elas trabalham satisfeitas porque o bebê que amamenta no peito elas adoecem menos. Então a mulher não entrega porque está testada. O neném que já tem que ir para a creche, que fica lá um tempão, tem que ir para uma mamadeira, porque a escola infelizmente às vezes não aceita que leve o leite materno ordenhado no copinho. Então a mulher tem que trocar o leite materno pelo leite artificial. O bebê ele pode desenvolver alergia, pneumonia, diarreia, aí ele fica doente. Quem que cuida dessa criança? A mãe. Aí a mãe tem que faltar no serviço. E aí existe um ciclo de um preconceito de que não vai contratar mulher porque mulher fica faltando toda hora. Entendeu? Então a gente tem que pensar nesse lado também. Essa sala fica no terceiro andar. Então atende a população de fora, as mulheres trabalhadoras aqui e as mulheres que amamentam aqui dentro do hospital também, quer seja paciente ou não. Tá? Tudo bem até aqui? A gente falou os 10 passos, acabou os 10 passos, tá? Agora a gente vai para os três critérios globais. Gênesis capítulo 2. Um critério global chama PRM, que significa a presença do pai ou da mãe, ou do representante legal, porque às vezes, por exemplo, a mãe está no UTI e o pai está preso. Pode acontecer? Então tem um representante legal, né? Que fique com a criança 24 horas por dia.
Não importa onde ela estiver internada. Se ela estiver no CO, se ela estiver na NEL, se estiver no aniversário, tem. Cris, mas é a festa do caqui que toda hora entra um aqui. O hospital precisa ter essa rotina escrita. Então, por exemplo, não tem horário, o pai não tem visita, eles podem entrar. Mas não pode, por exemplo, entra e sai, mexe no celular, sai lá fora, compra uma coxinha, vem com a mãe engordurada, passa na criança, existe regra. E aí a UTI neonatal informa essa regra, porque tem. Né? Você entra, você tem que lavar a mão primeiro, você tem que se paramentar primeiro, você tem que participar disso, você pode fazer, você não pode. E aí qual que é a ideia, por exemplo? O laboratório está lá colhendo exame de um bebezinho e a mãe está lá do lado. Se esse bebê tiver possibilidade de mamar no peito, enquanto esse exame tiver, enquanto qualquer procedimento dolorido estiver sendo realizado, é um ganho para essa criança, porque diminui os estímulos de dor. Se esse bebê não tiver possibilidade de estar no peito, por exemplo, a mãe pode estar simplesmente com a mão, levanta a mão assim, porque a mão dele é meu neném, tá? É prematuro, pequenininho, tá vendo? A mãe pode só ficar com a mão parada em cima do bebê, né? E o bebê se sentir organizado e protegido, enquanto realiza o procedimento doloroso, por exemplo. Então não é só a mãe, ou o pai, ou o representante legal tá lá, com o braço cruzado, sem função. Porque você concorda que com isso se cria a expectativa e se aumenta o vínculo, tá? E hoje em dia, quem mostra muito isso dos procedimentos dolorosos, infelizmente a gente não tem isso muito, a gente não vê isso muito em posto de saúde, por exemplo. Vai eu lá com a minha criança, tentando dar mamar no peito, enquanto ela toma uma vacina BCG que dói pra caramba. Ela fala, mãe, tira do peito agora, mãe, tem que tirar do peito e põe minha poder da gestante. Agora, quando a gente acompanha as pessoas, por exemplo, que fazem, furam a orelha da criança para colocar brinco, a maioria tá como? Mamando no peito. Porque alguém de fora, que não é profissional de saúde, já catou a sacada e tem gente comendo mosca ainda nos lugares causando dor por tadinhos dos bichinhos. E a dor causa um estímulo neurológico negativo. Não é um estímulo neurológico positivo. Ah, não, mas as crianças estão Nutella. Não é Nutella, causa um estímulo neurológico negativo em vez de ser positivo. Se a gente for pensar que isso pode impactar no desenvolvimento neurológico da criança, é melhor que a gente cause coisas positivas, tá? Então vamos lá. Então isso chama PRN, que é a permanência da mãe, do pai, responsável legal junto com o bebê, o tempo todo. E geralmente esse critério global a gente vê mais na UTI neonatal. Mas a parte que o pai e a mãe, o representante legal, também fica com a criança lá no CO, entra em outro critério global que é o CAN, que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? A outra é cumprir a norma brasileira de comercialização de alimentos, e lá tem disciplinas de primeira infância, que é a NBCAL, que é a lei que eu falei pra vocês, que ela garante que não entre nenhum representante aqui, não pode ter selo, não pode ter promoção, não pode ter plaquinha, canetinha e nem nada, tá? E aí o que acontece? Quando o Ministério da Saúde vem aqui no hospital, o hospital precisa provar que as formas que existem no hospital. Então assim, uma das perguntas que eles fazem, você sabe se o hospital recebe doação de leite? O Ministério da Saúde está perguntando se você sabe se o hospital recebe doação de leite artificial. O hospital não recebe doação de leite artificial. Todo leite artificial que tem, porque alguns bebês precisam de indicação, tem indicação, então precisa ter. Ou, por exemplo, às vezes o que acontece? 99% dos bebês começam a mamar na sala de parto, mas infelizmente alguns deles se perdem no caminho por causa dessas coisas que eu falei pra vocês. Qual que é a principal causa de alguém deixar de mamar no peito? A falta de estímulo e principalmente algumas vezes parte da gente, que é profissional de saúde. Tá perdendo muito peso, nem tentou mais, vamos acompanhar como você entra mamando, vem mais vezes na semana, deixa eu ver. Não, já vai, enfia a forma na criança, tá bom. E aí quando interna na pediatria, tá mamando na madeira já. Então tem. Então o hospital tem forma porque a gente é um hospital geral, então a gente tem a pediatria. Mas toda vez que alguém falar assim, eu quero que você me prove que você compra a fórmula que você não recebe doação, recebemos uma denúncia, eu quero que você me prove. Aí as meninas vão com a nota fiscal, que elas encaminham pro pessoal do comitê do IAC todo mês, a compra da nota fiscal. Então a gente tem que comprovar, tá? Agora, o hospital recebe doação de leite humano ordenhado? Recebe. É nessa sala de apoio à amamentação. As meninas do posto escolar fazem um trabalho excelente de captar as mulheres, de estimular a doação, de colher teste de sorologia, de ser aprovado, de avaliar depois, de ir buscar na casa, de orientar. E quando elas analisam o teste, se o leite estiver contaminado por algum motivo, elas não chegam na mãe e falam, Léo, contaminou o seu leite. Não, elas têm um jeito de falar ainda, mas como você faz? E depois, que tinha uma que a gente foi orientar uma vez, que ela tirava o leite, aí colocava no vizinho e o leite tinha que ir pra geladeira. Só que ela tirava, acordava à noite também pra tirar. Só que ela tinha preguiça de colocar o leite na geladeira. E já era a quarta amostra dela de que o leite vinha contaminado. Por quê? Quanto mais o leite, quanto mais aumenta a temperatura, ele fica fora da baixa refrigeração, aumenta lactato. E aí aumenta um dos testes que a gente faz, que é a acidez de Dornick. Então, acima de 8 graus de Dornick, o leite está ácido, tem que ser despejado, tem que ser dispensado. E aí, como você fala com a mãe, ó, aqueles 5 litros que você tirou com o maior sacrifício, joguei fora.
Você não vai falar isso, porque ela vai se sentir ruim, vai se sentir mal. Não presta nem pra tirar o leite. E aí foi conversando, que legal, como você faz, não sei o que, não sei o que. E aí depois? E conte-me mais sobre isso. Aí o que aconteceu? Ela tirava o leite de noite, e aí de preguiça de levantar e colocar na geladeira, ela deixava do lado da cama fechado. Aí de manhã ela tirava mais uma remessa, aí colocava o leite na geladeira depois. Mas ó, quanto tempo dormiu? Então aí nisso ela tinha um leite contaminado que não dava pra usar. E aí as meninas foram conversar, não faz isso não sei o que é cansativo, você tem que levar, né? E aí ela foi uma das que doaram leite por muito tempo. Então isso é legal também. Então aqui faz e recebe essa doação do leite. Aqui só não tem o posto, aqui é posto de coleta, não tem um banco de leite. Qual que é a diferença? O banco de leite faz tudo o que as meninas do posto de coleta faz, só não pasteuriza o leite. Então a nossa referência de pasteurizar o leite é lá no Emílio Materazzi. Então eles vão lá, tá uma linha todo dia, levam, pasteuriza o leite, traz o leite de volta e usa aqui, tá? A Magda depois, em maio, que tem o evento da doação do leite, geralmente a Magda traz a estatística do ano, aí você vai ficar sabendo que legal. O último critério global, promover o cuidado da vida da mulher, que chama CAN. Tá acabando já, tá, gente? Eu esqueci de combinar um negócio com vocês, que se alguém dormir a gente volta pro primeiro slide, tá bom? Já tá combinado agora. Tá acabando. O CAN, ele tem alguns pontos também, que geralmente o pessoal confunde isso com aqueles 10 passos. 10 passos é uma coisa e o CAN é outra. O CAN, geralmente, lembra que o PRN geralmente acontece lá no ANEL, que é o pai, a mãe, todo mundo lá? O CAN acontece mais no CO, tá? Então, garantir... Vamos ler agora, tô achando que vocês estão querendo dormir. Tá lá, vocês ir? Tá. Garantir a permanência da mãe, ou pai, ao RN, 24 horas por dia e livre acesso a ambos. O estabelecimento precisa ter essas rotinas escritas a respeito. Amém? Amém. Como tá gravando, ficou feio. Aí a gente vai ler de novo, tá? Tá gravando, gente. Vai, vocês ir? Garantir a permanência da mãe ou pai ao RN 24 horas por dia e livre acesso a ambos. O estabelecimento precisa ter essas rotinas escritas a respeito. A gente já falou, na verdade não precisa nem ser lido, mas é bom que grava, tá? NPK eu já falei, né? O objetivo da gente evitar marketing, evitar falar que desmerecer o leite materno e achar que a fórmula é melhor do que o leite materno, que não é. E aí a NPK também controla o que vem escrito no rótulo. Toda coisa que você vê que é controlada pela NPK vai ter uma faixa. O Ministério da Saúde orienta que o aleitamento materno tem que ser exclusivo até os 6 meses. Aquela faixinha, podia aumentar um pouquinho mais a letra, pequenininho, da NPK. Vamos lá, agora sim. 1, 2, 3 e... Garantir o direito da parturiente de ter um acompanhante de sua livre escolha antes, durante e depois do parto. O acompanhante, aguarde um instante, nossos atendentes são todos ocupados. O acompanhante, ele pode participar no PES, ele pode entrar no PES da GO, nas consultas, na internação, no trabalho de parto, na hora que vai andar, na hora que vai tomar banho, na hora que sobe, na hora que desce, na hora que sai, na hora que entra, em qualquer lugar. O acompanhante ele é bem-vindo. Ele participa das orientações, na verdade, ele é uma das pessoas que mais estimula. E não é óbvio que o meu acompanhante vai ser meu marido. Não é óbvio. É óbvio que vai ser eu. Não. E também não é óbvio que geralmente a mãe da pessoa fala, sou eu. Eu que sei. Você não sabe. Aí fala pro coitado do genro lá e vamos ficar lá. O acompanhante é de escolha da mulher. É ela que escolhe. Então, se ela quiser a vizinha, bem. Se ela quiser a amiga, bem. Se ela quiser a mãe dela, você tem que responder bem. Se ela quiser a mãe dela, Bem. se ela quiser o pai dela, Bem. se ela quiser o vizinho dela, Bem. bem também. Mas já venceu. O horário de troca de acompanhante, aqui no hospital, cada hospital tem a sua rotina. Aqui no hospital, o horário de troca de acompanhante é às 8 horas da manhã e às 8 horas da noite. Então, tipo, não vira festa, galera. E aí a gente tem criança lá, né? Tem vulneráveis. Então a gente não pode deixar os vulneráveis. Então, no centro obstétrico não tem visita, só tem acompanhante o tempo todo. Mas no alojamento tem, e aí tem o horário da visita também, porque também não pode ficar entrando todo mundo, mas pode, tá? Às vezes acontece, por exemplo, dela querer o marido. E aí o marido fica ansioso porque ele fica entre a cruz e a espada. Ele fica entre agradar a esposa e tá preocupado com o nascimento do neném. E aí ele começa a ficar nervoso. E aí às vezes xingam ele. Daí quando troca, às vezes a mãe dela, não, às vezes fica nervoso, não sei o quê. E aí, quando troca, vem a mãe dela tem um olhar, tá feliz porque vai nascer o neto, mas a mãe tem um olhar mais acolhedor com a mulher. E aí, beleza, nasce a criança. Às vezes é do contrário, ela traz a mãe dela, mas a mãe dela tem aquele olhar muito em cima dela, e aí desmerece ela, então ela se sente, ai mãe, eu não consigo.
diminui ela. E ela acha que ela não vai conseguir, porque sempre é a mãe. E aí troca. Eles trocam, vem o marido. Aí quando vem o marido vem tipo, tá assim, cheguei. E aí chegou o cara. Aí nasce, ela se sente segura, se sente protegida. Então depende de quem vem, né? Eu brinquei, pode ser o primo, pode ser o vizinho, pode, mas já veio o primo. Já veio, vários primos, já veio. Então, ela escolhe quem que ela quer. Vai, segunda bolinha. 1, 2, 3 e... Ofertar líquidos e alimentos leves durante o trabalho de parto. A mulher que está em trabalho de parto, ela não deve ficar em jejum, não sei que tem uma indicação. No céu a gente brinca assim. Está em jejum por quê? Ah, porque eu acho que você cesárea. Então, ou você entra agora na cesárea, porque você está achando que vai cesárea, você entra agora. Ou então você dá comida para ela. Por quê? Não tem indicação de que ela tem que ficar em jejum para fazer a cesárea. Porque eu posso estar num restaurante, por exemplo, e ter uma intercorrência no restaurante, e aí vai fazer o quê? Vai tirar da minha glória e vomitar minha lasanha? Não. Eu vou tirar a cesárea, que é alimento. Porque a mulher grávida, ela pode ter intercorrência em qualquer momento. Então, a mulher que está em trabalho de parto, ela não fica em jejum. Né? Ela come alimento leve, e ela, o que ela sente? Você quer líquido? Você quer iogurte? Aqui tem várias refeições. Dá vontade de pagar todo mundo para comer. Porque tem café, não é verdade? Aqui tem café da manhã, aí daqui a pouco vem iogurte em algum lugar, certo? Aqui vão chamar de. Ah lá, tá falando que é 6. É, como eu não fiquei para comer os 6, sério, acho que eu vou engravidar. Então ela fica, porque ela demanda caloria e o bebê também precisa. Então a gente até brinca, ó, não é hora de fazer regime, eu tô vendo que você tá bem, mas a gente precisa que você tenha energia suficiente pro trabalho de parto e que seu bebê tenha suporte nutricional também. Isso é importante, tá? Terceira bolinha? Incentivar a parturiente a andar e se movimentar durante o trabalho de parto. Mulher em trabalho de parto e tá na cama é feio. É feio. É muito feio. Mulher em trabalho de parto, ela se movimenta, ela anda. É melhor. Relatos existem, e aí, experiência própria, que a dor até diminui. Então ela respira melhor, e aí o que acontece? A gravidade ajuda. A mulher que está deitada, quando a contração vem, o que acontece com a contração? A contração ela começa de trás e para frente, né? E aí ela começa de cima para baixo. Qual que é a intenção de começar de cima para baixo? Empurrar o bebê? Se eu estou deitada, você concorda que a pressão para descer o bebê é menor? Eu estou deitada? Se eu estou em pé, a pressão é maior. Se eu me movimento e eu faço exercício papel, eu consigo ter uma amplitude melhor. Depende do exercício que eu faço, o bebê roda mais. Depende do exercício que eu faço, o bebê desce mais. Depende do exercício que eu faço, o bebê encaixa mais. Depende do exercício que eu faço, da posição que eu fico, o batimento cardíaco do bebê melhora, ou fica melhor, porque eu recebo mais oxigênio. Deitada, o que acontece? A barriga esparrama e eu tenho uma compressão na veia abdominal. E aí diminui um pouco o aporte de oxigênio que o bebê recebe na barriga. Então, a gente precisa saber disso para falar. E aí estimular. Então, os outros falam assim, eu tava em trabalho de parto, morrendo de dor, judiado de mim, não. Foi bom. Porque ficar deitado vai demorar mais. Demora mais de 4 a 8 horas para o bebê nascer. Se você for deitado. Sendo que você reduz o tempo do trabalho de parto e às vezes nem precisa de medicações ou procedimentos invasivos se você caminhar ou adotar alguns exercícios. Então, é ganho. Então, isso faz, o IAC, quando vem para avaliar o selo, eles ficam esperando a mulher no trabalho de parto para ver o que ela faz. E assim, não adianta eu querer fazer isso no dia que o IAC está aqui. Porque quando é hábito meu falar, então eu tô falando, eu não consigo ficar séria a vida inteira, a gente já conversou algumas vezes, então de vez em quando faz uma piada. Agora se alguém falar assim, Cris, você não pode fazer nenhuma piada, eu ia estar que nem um robô. Todo mundo ia falar assim, é a primeira vez que ela tá falando na vida, coitado. Então todo mundo sabe quando é a primeira vez que você vai fazer alguma coisa. Você fica perdido, você não tem o hábito de fazer. Então as pessoas pegam a gente nesse mecânico que a gente faz. Então lá elas mesma coisa, o paciente tá andando, eu tenho que fazer aqui só, né? Então o paciente tá andando, tá? E aí você sabe que ela foi orientada a andar, ela sabendo que ela vai andar. Vamos lá, outra bolinha? Oferecer métodos não farmacológicos de alívio da dor. Tá feio, na próxima bolinha melhor. Método não farmacológico de alívio da dor, o que é? Caminhar, chuveiro, a água quente na barriga coordena as contrações. A água quente nas costas relaxa. Então se ela tá com muita contração, ela vem de costas. Empurra o chuveiro e fica lá, tempando, 1 hora. Relaxa. E aí, quando ela relaxa, o corpo ela relaxa a musculatura. O neném encaixa, nasce e desce. O neném encaixa, desce e nasce. Quando ela tá sem contração nenhuma, porque às vezes ela fica virando e desvirando. Por quê? Porque ela tava com muita dor, ela foi pro chuveiro. Aí a água quente ficou bastante nas costas. E aí ela sente que tá sem dor agora. Só que a mulher que tá em trabalho de parto e ela entendeu o que é o trabalho de parto normal, ela quer sentir a dor, porque ela sabe que é preciso isso, essa contração. Aí ela vira do contrário, e a água quente vai cair na barriga. E é fácil cair na barriga, porque a gente vai pegando
e aí é estímulo no útero e a contração aumenta. Então, geralmente, o que acontece? Nessa de contração e relaxa a musculatura, o neném desce, então ele nasce mais rápido. Ela ganha mais ou menos 2, 3 centímetros se ela conseguir ficar um tempo de 1 hora no chuveiro. Então, isso é um dos métodos não farmacológicos para dor. Outros que acontecem no hospital, além do chuveiro, exercício na bola, qualquer posição que ela queira ficar, no trabalho de parto, no parto, o uso de óleos essenciais, que a gente tem 4 dentro do nosso protocolo de assistência obstétrica, que um deles, por exemplo, é de hortelã-pimenta e lavanda, que ajuda nas crises de ansiedade, na dor, quando a mulher está começando a achar que ela está fora do momento, não está vivenciando o momento mais. O hortelã-pimenta, por exemplo, ele traz a mulher de volta, e aí melhor, ela consegue juntar, tipo, o parto é meu, peraí, que agora quem vai ganhar nem sou eu. O hortelã-pimenta, por exemplo, ele não pode ser usado depois do parto, porque ele diminui a produção do leite. Então, no trabalho de parto, belezinha, parabéns por você não estar crise, no puerpério, não. Se ela tiver crise de ansiedade no puerpério, por exemplo, aí você usa lavanda, que aí ela fica mais bonitinha, põe um cheirinho no quarto. Geralmente o que a gente faz? A gente não coloca difusor no quarto para todo mundo. Por quê? Era uma vez uma mulher que teve um abuso quando era criança, ou uma criança que apanhava toda vez que a mãe limpava a casa, porque ela não limpava o pé na porta da cozinha, entrava e a mãe sentava o rodo na fuça dela. E aí o cheiro do produto de limpeza que a mãe usava era de lavanda. Quando ela sentia o cheiro de lavanda, ela vai lembrar o quê? Da surra que ela tomava da manhã. Ou do abuso que ela teve em um determinado momento, que tinha aquele cheiro parecido com aquele. Então, o uso do óleo essencial, geralmente, ele é muito individual. O que a gente faz algumas vezes? É segurar os 2 vidrinhos, porque o vidro é pequenininho. E a gente segura os 2 vidrinhos, por exemplo, com a tampinha aberta. Às vezes que eu ia oferecer para o outro fazer isso. Cheiro, qual que você gosta mais? Ele não viu qual que é. Aí ele fala, esse. Aí eu vou e dou esse pra você. Porque se eu falar, esse é lavanda, esse não sei o que, eu vou escolher. Porque eu não gosto de lavanda, mas quem sabe chega no meu nariz com um jeitinho diferente, eu vou querer aquele. Entendeu? Então é legal deixar essa liberdade de ela escolher qual que ela se sente melhor. Porque às vezes no nariz dela é uma carniça. Tudo bem, tá aqui? Tá acabando já. Deixa eu ver teu. Onde a gente tá? Segunda bolinha. Bonita agora, porque o Anderson vai ler. Vai. Garantir um ambiente tranquilo e acolhedor. O que é ambiente tranquilo e acolhedor? Não dá pra ficar conversando. Leonardo vai ganhar neném. Agora. E aí eu tô conversando com a Eli. Então, Eli, fui pra Ubatuba. Nossa, lugar maravilhoso. Vi suas fotos. O que o Leonardo vai sentir? Não estão olhando pra minha cara. Não estão me percebendo. Será que tá tudo bem com o meu neném? Não estão me respeitando. Quando eu tava no trabalho de parto, tinha gente na sala falando. Eu lembro até hoje a conversa. Um tava falando de unha e o outro tava falando mal da coleguinha, que depois eu fui conhecer a coleguinha, quase que eu dedei. Por isso eu vou aproveitar. Não vou dedar, mas não dedei não. E aí, sabe como a gente se sente? As pessoas não estão olhando pra gente. Né? Tá tudo certo, minha dor, tá isso mesmo, vai nascer agora? Ou então virou de costas pra conversar com não sei quem. Então é meio que combinado. Então quando o neonatologista chega na sala, geralmente a gente já passa, é isso, tá isso, tá isso, tá isso, tá isso. E o ideal, geralmente o neo chega e ele vem discreto e vai direto pra cima. Então vai checando algumas coisas, cada um vai tomando meio conta do seu quadrado, e aí a ideia é você ficar quieta. Você tem que realmente criar esse vínculo acolhedor. E algumas delas, por exemplo, querem músicas específicas, quer que desliga a luz, né? Quer que fique no breu, né? Algumas na sala você não enxerga nem sua mão mais, que elas querem ficar no breu. Por quê? Porque diminui a adrenalina, diminui aquela tensão, elas se sentem melhores, as posições são melhores, então isso faz parte do ambiente acolhedor. E faz parte do ambiente acolhedor também, você falar com a pessoa o que está acontecendo. Ó, tá aqui, a gente tem um espelho lá. Então de vez em quando ela fala, ai, não tá nada espelho, tá? Tô vendo a cabecinha, o cabelinho, você quer ver? Aí, uma vez ela quer, outra vez ela não quer, uma vez ela quer colocar a mão pra ver onde é que tá, outra vez, se eu mostrar no espelhinho, você quer ver? E aí vocês estão um xingo ainda, se você colocar o espelho errado, ela vira aqui pra poder ver. Ah, tá nascendo, aí ela é estímulo pra depois, tá nascendo, bebê. Então, faz com que ela se envolva e que ela faça parte desse processo de parir. O parto não é meu. Fui eu que fiz o parto, eu só fiquei ali pra garantir que tá tudo certo. O parto é dela, tá? Terceira bolinha. Garantir que os procedimentos invasivos sejam explicados à parturiente. É o que eu acabei de falar, existe um documento que chama Plano Individual de Parto. É um documento, inclusive é lei isso, que ela pode ter no pés da geóloga. Se vocês quiserem ver, sobe lá, pede as meninas te dão. Ela registra as expectativas dela com relação. Por exemplo, existem pessoas que têm nome social. Então eu não quero que chame meu nome do RG, eu quero que chame meu nome social. Existem pessoas, por exemplo, que estão na fase de transição do trans, e aí chama Rodrigo, e aí o nome social é Pet, um exemplo. Então, só que a ficha toda não mudou ainda, não deu tempo de mudar nada, engravidou. E aí tá lá, quer que chama Rodrigo. Entendeu? Então você tem que atender isso. E aí, hoje em dia, tem esse plano individual de parto embutido no cartão pré-natal. Então, algumas preenchem.
E a ideia, o que a gente orienta as mulheres, é que elas preenchem em casa com o marido. Se elas querem contato pela pele, se elas querem comer nenhuma no peito, se elas querem fazer posição, se elas querem comer, que posição que ela acha que é legal, o que a gente fala pra elas? A esposa, o meu papel é falar pra ela assim, essa posição sentada te ajuda, mas ela não tá ajudando muito no NPC, vamos tentar outra que ajude no NPC? Então essa comunicação que tem que ter entre elas, em determinadas fases, porque o trabalho de parto é muito dinâmico, ele muda. Hoje, agora tá tudo bem, daqui a 5 minutos pode não estar. Ou, agora tá mais ou menos e daqui a pouco o neném vai nascer. Eu vou falar pra você que daqui uma hora o neném nasce e daqui a pouco o neném tá nascendo. Entendeu? Não tem uma previsão, mas depende do conjunto. Então, isso é importante. E o que fala de procedimento invasivo? Punção. Epísio, que é aquele corte que faz embaixo, é um corte que faz no períneo, para diminuir o tempo do expulsivo. Mas a ideia não é diminuir o tempo do expulsivo, a ideia é ser o mais fisiológico possível. E existem algumas indicações no Ministério da Saúde para epísio, são pouquíssimas. A taxa de epísio do TID é pouca, é 2%. É muito pouco. Mas algumas pessoas tratam a episiotomia como violência obstétrica. Aí eu vou perguntar para vocês agora, de novo, minha opinião particular. Se eu, uma vez veio uma pessoa, foi esse hospital, você estava comigo, né, Rê? E aí a pessoa falou assim, como vocês fazem com violência obstétrica, não sei o que, não sei o que. E aí eu peguei e falei, mas você está falando do quê? Porque a violência obstétrica pra mim começa com você não falar pra mulher o que está acontecendo. O corpo é dela, eu não posso legislar sobre o corpo da outra pessoa. Então se eu falar assim, Léo, a mulher escreve no plano de parto, ou fala, não quer epísio, quer aquele cortinho. Se ela precisar. Se ela precisar. Se eu estou falando que a taxa de epísio no TID é 2% e a gente tem em média 250 partos, quantos pacientes tiveram epísio? 2. Então, se precisar, não é todo mundo fígado, não é. Mas, por exemplo, tem uma posição, a criança está com uma posição parada, com a metade da cabeça do lado de fora, a criança não vai nem para frente, nem para trás, nem para lugar nenhum. Eu identifico talvez uma distose de ombro, alguma coisa aconteceu, que é uma intercorrência obstétrica, e na minha avaliação, haveria uma necessidade de uma episiotomia. Quando eu escuto o coração do bebê, está começando a bater devagar. É normal, na fase possível, bater devagar. Mas eu estou identificando que alguma coisa está acontecendo errada. Eu gostaria, agora, a minha indicação é uma episiotomia. Só que eu empurrei. Porque assim, você escreveu no seu papel que você não quer, então. Agora vai. Dri. Mãe. A Dri, de puxar de Dri, tá? Dri. Ó, se eu não um pouquinho parado aqui, eu sei que no seu plano de parto você falou que você não queria episiotomia, mas nesse momento existe uma indicação. Ele não pode ficar muito tempo aqui, tá acontecendo isso. Você me autoriza a fazer? A regalar os olhos verdade por cima. O que é violência obstétrica pra mim? É eu não falar nada pra Adri e entregar uma nenenzinha anunciada pra levar embora pra sempre. Sabe por quê? Porque eu não sei o contexto da família dela, eu não sei se a nossa sociedade tem condição e recurso pra ajudar ela com a criança, e isso pra mim é violência obstétrica. Eu acho que não é violência obstétrica quando eu tenho a mamãe, papai, filhinho e o papagaio na beira da janela vendo o parto também, todo mundo bem. Todo mundo bem. E o conceito do bem, às vezes não é o meu bem, às vezes é o bem mesmo. Então é legal, porque o quanto eu esperei para essa criança, eu não tenho direito nenhum de causar dano. Aí a primeira, eu esqueci a palavra, gente. A primeira, eu vou falar a definição, mas não é, você vai lembrar. Da medicina, eu não causar o dano. O primeiro, mas não entra. Ético. Princípio, não causar dano. Tudo bem? Vocês concordam comigo? Então tá, quando a gente for perfeito, a gente vai falar disso, tá? Outra bolinha. Caso o hospital tenha em suas rotinas a presença de doula, comunitária e voluntária, autorizar a presença e permitir o apoio à mulher de forma contínua, se for vontade dela. O hospital tinha uma doula voluntária. O que é doula? Doula é uma mulher que não necessariamente é da área da saúde, mas ela vem para apoiar as mulheres nessa questão do trabalho de parto e nascimento. Algumas delas, hoje em dia, têm associação com a área de saúde e também orienta e acompanha o aleitamento materno. Faz curso de aconselhamento e amamentação. Elas são ótimas. A lei fala, se o hospital tiver condição de tê-las como voluntária, bem, a gente tinha uma antes da pandemia, acho que ela tinha 89 anos. Na pandemia ela foi a primeira que foi embora. Nunca mais ela voltou, nunca mais eu vi. Mas ela ajudava bastante. Mas a gente tem doula hoje. Como que é a doula hoje? Ela não tem vínculo nenhum com o hospital, ela tem vínculo com a mulher. Então, por exemplo, eu engravidei, estou bem sossegada e falo, Inês, é doula, você não quer a mulher? Tá, então se vai pagar, se não vai, se vai ser de graça, se vai, quanto custou, quanto custou, se você vai ficar comigo, é decisão delas. Mas o hospital permite que elas entrem.
Então a doula tem que vir aqui antes, vem com a gestante, faz o cadastro de doula aqui no hospital, preenche o documento, e aí quando a Adriana internar, acomodou a Adriana, a doula vem e permanece. A presença da doula não tira a presença do acompanhante. Então vai ficar os dois, vai ficar o marido da Adriana, vai ficar a doula também. Se acontecer alguma coisa, por exemplo, o marido da Adriana irritar a Adriana despacha o marido, a doula fica. Mas é a Adriana que decide, se caso precisar que um só fique, é a gestante que decide quem que ela quer que fique, mas fica os dois. E aonde vai, lembra que onde vai a mamãe, vai papai, vai a doula, tá? Então, o hospital tem isso já, funciona há 4 anos, mas quando começou a funcionar, vinha, eu sou doula, e às vezes eu não era doula, eu era cunhada intrometida lá que eu contei. E aí teve algumas situações, então foi implantado, ela vinha antes do parto, não adianta, a mulher vinha, a doula vinha atrás, corrigir não, ela tem que vir antes do parto, para fazer um cadastro. Então você está sabendo que a Adriana é uma gestante nossa, que vai vir ganhar neném com a gente, que ela tem uma doula. Não é? Já aconteceu várias vezes, né, André? Ligar meia-noite pra gente, porque tem alguém com a doula lá embaixo fazendo papel. E aí depois do Covid, eu não sei se ainda tá, mas era no protocolo, depois do Covid, elas tinham que fazer um teste de Covid. Por quê? O Ministério da Saúde fala que quando a mulher é portadora de Covid positivo, fica com ela de acompanhante, porque não tira o acompanhante nessa situação, mas as pessoas do convívio. Então eu tô com Covid, por exemplo, eu não posso fazer minha sogra aproveitar já para dar fim nela. Tem que ser só meu marido da sogra, pra ficar na casa dela. Se eu tiver com Covid, eu não posso trazer a doula pra ficar comigo. Porque a doula assiste outras mulheres, vai contaminar. A ideia é parar o Covid, né? Por exemplo, se a doula tiver com Covid, ela não pode ficar comigo, porque vai contaminar eu, meu marido e minha criança para acabar de nascer. Entendeu? Então tem esse adendo lá pra ficar claro. Mas, no modo geral, a gente nunca teve questões com doula, não. Comissão do aleitamento materno, a Adri, tá aqui na frente. A Alexandra, vocês conhecem? Ninguém conhece a Lê, né? A Lê, gerente de enfermagem, nossa, vocês conhecem. A Cida, a Eliane Moisés, que é a supervisora do centro obstétrico, estou cobrindo férias dela agora, então faz de conta que eu sou ela hoje. A Magda, que está aqui sentada aqui na frente também. A Nádia, Renata, que está ali. Rivânia, a Rivânia está aqui? Tá pra cima. A Thelma, que é uma diarista nossa também lá da unidade neonatal, o professor titular para o coordenador do serviço de ginecologia e obstetrícia. A Lana, Anderson, que está ali. Ninguém conhece, não? Fala oi para as pessoas que conhecem você. A Célia, que está ali, que falou que tem 6 refeições, que daqui a pouco eu vou ver se eu consigo pleitear uma. Eu, a Daniele, a Débora, Eliane, a